Colongão de volta, tudo bem, gente? Onde eu estou? Estou na Romênia. Nesse dia em que eu gravo, a máxima é de -3. Estou aqui com 6 camadas de roupa. Talvez a articulação fique um pouco dificultada, tá muito frio. Aquecimento global, conspiração comunista. Gente, não vou discutir com ela, mas eu vou pedir encarecidamente, sabe? Para você fazer o quê? Se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Você sempre é muito bem-vinda, por quê? Além de ser difícil gravar com frio, tem toda uma questão técnica aqui. Eu desenvolvi um jeito de gravar, eu tô com 2 celulares na mão, esse aí, tudo mais complicado do que eu faço em casa. Então, já mereço, né? Um likezinho. E compartilha com a galera aí para chegar no número redondinho, para ajudar o Garrone. Não custa nada. Eu tô aqui sofrendo só por vocês. Vocês sabem que isso aqui é por amor. Primeiro, um merchan. Quero que vocês leiam a entrevista que eu dei. São 3 links que eu vou botar aqui na descrição de uma entrevista que eu dei para o canal Selfie, que é um site de celebridades lá em Portugal. Me entrevistaram para falar de várias coisas, de jornalismo, de celebridade e tudo mais. Eu tô lá nessa entrevista, dá uma olhada, dá uma clicada para você conhecer um pouco mais de mim. Tô na Romênia, é um país lindo, mas vocês não gostam de vídeo de viagem, então eu não vou me preocupar em fazer vídeo de viagem. Eu fiz um vídeo no Castelo Palace, vocês estão vendo aí as imagens. Lindo castelo. Vou botar uma coisa no Instagram, não vou perder o tempo de vocês. E aqui na Romênia, não sei se vocês sabem, que é o lugar que faz a gente pensar em fake news. Por que faz a gente pensar em fake news? Porque aqui tem o castelo do Conde Drácula, o Castelo Bran. O castelo, sabe aquela coisa da Transilvânia, do vampiro, é tudo inspirado ali no livro do Bram Stoker. Muito bonito, vocês estão vendo aí, é um destino assim obrigatório para quem vem para Romênia. Bem, mas não sei se vocês sabem, talvez seja um spoiler aqui, Conde Drácula é um personagem da ficção. Mas parece que não importa muito, tem muitos lugares de turismo que são de ficção. O Lago Ness, na Escócia, tem também a Casa de Julieta, em Verona, tem o circuito do Harry Potter, circuito do Senhor dos Anéis. Apesar de serem ficção, eles são muito cobiçados. No Brasil poderia ter, né, o circuito do Saci Pererê, da mula sem cabeça, ou então você visitar, talvez um marco assim, como diria o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, a casa onde nasceu o mítico general democrata. A fantasia parece ser mais interessante, mais sexy do que a realidade. Isso faz a gente pensar nas fake news, porque a fake news, ela é mais sexy, né? Dá aquela palpitação, o mundo vai acabar com a família, ai meu Deus, as mulheres agora querem ter voz, aquelas coisas que dão uma certa perturbada, principalmente no homem hétero cis branco. O tema da democracia, a coisa do diálogo, assim, de respeito às instituições, devido processo legal, sabe? Essa coisa de constitucionalidade é uma coisa mais fria do que a Romênia. Porque a gente, brasileiro, é aquela coisa do barraco, da Vera Verão, não é brinquedo não. A gente gosta de uma coisa assim, um tanto quanto esculhambada, né? O 8 de janeiro é isso, porque uma tentativa de golpe, mas de um jeitinho brasileiro. Soluções autoritárias, completamente erradas, mas soluções rápidas e certeiras. Esse parece ser o ambiente em que as fake news prosperam. Fake news é uma coisa gostosa, é uma coisa quentinha. Por quê? Porque ela só ratifica o que você já pensa. E eu falei desse assunto das fake news do 8 de janeiro numa das participações que eu fiz na CNN Portugal. Visitei Lisboa e fui lá no estúdio da CNN Portugal, falei um pouco desse assunto. Para não atrapalhar aqui o clima, vou jogar esse vídeo lá pro fim desse vídeo aqui. Olha lá, quando acabar você vai ver meu vídeo lá na CNN falando dessas pessoas que são, de certa forma, blindadas da realidade. Tem a realidade e elas, como só consomem informações desse submundo, desse mundo paralelo, elas são blindadas da realidade. De quem que eu tô falando? Obviamente, eu estou falando do VinoZap. Mesmo nas férias, estou parando aqui para a gente conversar nesse encontro semanal em que eu mostro o néctar do suprassumo, do chorume, da redução do bolsonarismo, em forma de texto, em forma de meme, em forma de áudio, tudo para desinformar. E aqui, nesse espaço, você fica muito bem desinformado. E vocês sabem, o objetivo, claro que tem um amorzinho envolvido, mas é pedagógico, para você se antecipar quando aquele tio que você reencontrou, sabe aquele que você encontrou no Natal? Então, quando você reencontrar, ele vai falar umas coisas que estão aqui. Então, embarca comigo nesse mundo das pessoas blindadas da realidade, também conhecido como VinoZap.
Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vê no Zap. Eu coleto as informações que circulam lá nos grupos bolsonaristas, jogo para esse grupo onde só tem eu para compartilhar com você. O nome disso é amor. Ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, ex-presidente do STF, agora ministro da Justiça. Parece que essa série Brasil tá com baixo orçamento na hora de contratar elenco. Parece que não tem elenco, o cara acabou de sair da temporada passada, ele volta agora num outro personagem. Abre-se espaço, eu não estou nem falando que é verdade, mas abre-se espaço para criticar o ministro Lewandowski, porque ele pode ter decidido, e já há algumas reportagens nesse sentido, que já fizeram esse levantamento, ele pode ter decidido a favor do PT na sua história. Na verdade, ele decidiu, mas eu estou botando aqui como hipótese. Então, qualquer decisão que ele tomar pode se dizer que ele é um apoiador do PT desde o tempo em que ele era ministro do STF. Não tem mais ninguém, abre essa vereda aí para criticar Lewandowski. Só que os bolsonaristas não precisam dessa coisa chamada argumento, uma coisa mais complexa, é mais simples. E aí vai para onde? Para o pensamento mágico. Tá a mensagem aqui embaixo da notícia que fala da escolha do ministro Lewandowski agora para o Ministério da Justiça. Diz aqui, não esquenta, amigo, breve essa farsa vai ser derrubada. Todas essas indicações, nomeações que esse impostor está fazendo, impostor é o presidente Lula, não vão valer nada, serão anuladas. Tudo já vem à tona junto, né? Uma nova palavra. Um dia vamos dormir e pela manhã teremos a maior surpresa. Então você dorme, quando você acordar vai ter outro Brasil, nossa bandeira nunca será vermelha, juntos somos mais fortes. É aquela coisa do pensamento mágico. Você dorme, você reza, acredita, um dia para o outro vai acontecer, vai tudo mudar. Tá uma coisa horrível, você tem lá o impostor indicando o ministro, né? Aquela coisa lua de cristal, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vê no Zap. Tem uma coisa que é muito comum nos grupos bolsonaristas, que é a metalinguagem, que é o react do react do react, a reação da reação da reação. Nesse vídeo aqui você tem uma senhora que reage à fala de um senhor que reage à fala do Lula. E está escrito aqui, deveria ter uma vírgula, né? O próprio vagabundo, esquerdopata, genocida, fascista. Então ele é esquerdopata e fascista, tá? Ele é esquerda e extrema-direita ao mesmo tempo, do Lula ladrão, dizendo que só vota nele os jumentinhos. E põe entre aspas, mas o Lula não falou essa palavra, mas não tem problema. Porque se tiver um pouquinho de massa encefálica, não vota em esquerdopatas, tá bom? Então vamos ver esse vídeo aqui, que é da metalinguagem do bolsonarismo, react do react, olha lá. O nosso presidente, ele é maravilhoso, principalmente quando ele comete sincericídio. Olha ele aí nesse evento fechado do PT, admitindo que quando as pessoas melhoram um tiquitinho assim na vida, elas já não querem mais votar no PT. Mas para mim também fica implícito que ele quer dizer, nós não podemos deixar essas pessoas melhorarem esse tiquitito aí. Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar. Então vamos lá, tá nevando aqui, gente. O Lula diz o óbvio, né? Que as pessoas mais pobres tendem a votar no PT. Nesse momento, os bolsonaristas acreditam tanto em pesquisa quanto em resultado das urnas. Porque eles não acreditam não. Mas como é que eles chegaram a essa conclusão que os mais pobres votam no PT? O Lula diz que, né, basicamente, você tem que tentar acessar esse público que, por algum motivo, deixa de votar no PT quando aumenta a faixa de renda. Só que, qual é a conclusão quântica do bolsonarismo? Que o Lula quer manter as pessoas na pobreza para que o PT, a esquerda, possa conversar com essas pessoas. Isso é verdade? Bem, eu acho que a gente podia pensar aquele momento histórico, não sei se vocês lembram, um momento histórico em que houve o maior ganho de renda da população brasileira. Lembra qual era esse momento? Bem, temos motivos para criticar a proximidade dos governos de esquerda, do PT, do presidente Lula com Cuba e com a Venezuela? Temos motivos. A esquerda tem muita dificuldade de fazer críticas a esses regimes, a essas ditaduras de esquerda, principalmente da América Latina, passa um pano legal. Então, tem motivo. A gente pode falar da perseguição de dissidentes em Cuba, tenta fazer um protesto em Cuba, a repressão é certeira, um lugar de partido único, não, mas aí o que os bolsonaristas fazem? Esse vídeo aqui. Porque os petistas não vão para Cuba, já que eles são comunistas, né? Petista, comunista, tudo a mesma coisa. Para que o Lula tenha ainda mais apoio, é necessário que fiquem assim o nosso país. Para que o Lula tenha ainda mais apoio, é necessário que fique assim, tenha, tá? Para que o Lula tenha mais apoio, é necessário. E aí ele põe umas imagens, eu não vou nem botar áudio, tá? Fica sem áudio mesmo,
que olha, tem as imagens de Cuba, que são assim, os lugares pobres, umas ruas meio sujas. Agora eu fico pensando, quantos zilhões de lugares no Brasil, né, na minha Niterói, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde eu moro, que tem lugares piores que isso. Cuba tem várias razões para você atacar, mas eles preferem isso aqui, uma imagem de uns prédios antigos, detonados e pobreza. Tem lugar no Brasil muito pior que isso, gente. Ó, de novo, hein, se você não viu o vídeo passado, eu vou ter que te contar de novo que o Lula tá com um plano de fazer o confisco da poupança. Você já ouviu isso, né? Você já ouviu isso? Se você ouviu, o sinal de que você está acompanhando o Vi no Zap, e tem uma palavra gatilho para poder confirmar essa pseudo-hipótese, que é a palavra poupança. Um detalhe, esse vídeo aqui foi compartilhado por um deputado bolsonarista, daqueles que tinham bastante destaque, mas se elegeu, sumiu, gente. Então ele está tentando se destacar dessa maneira. E é interessante porque essa fala do Lula foi feita na cúpula do Mercosul do Rio de Janeiro, que eu cobri, eu estava lá e acompanhei essa fala do Lula. Só que no grupo bolsonarista, ela ganhou outro sentido completamente diferente que você vai ver agora. Ah, rapidinho, tem que ler antes, calma aí. O texto embaixo diz: mandem para os grupos e se tiverem poupanças, comprem dólares e guardem. Aí vem rasteira, tá vindo mais um golpe, Collor 2, Collor com L só, mas tudo bem, vamos lá. Então atenção, se você tem dinheiro em poupança, ouve isso aqui. Sugiro a consideração de vocês as seguintes iniciativas: colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. Fernando Collor de Mello, parte 2, né? Agora, confiscando a poupança. Teve um ministro aí do Supremo Tribunal Federal que falou também que as pessoas que têm aplicação, que deveriam ter uma aplicação mais... eu não sei direito o que ele falou não, mas ele falou alguma coisa relativa às aplicações também. Então, assim, quem tem algum dinheirinho guardado, tira. Voltamos à era de dinheiro no colchão, porque isso faz parte do processo, tá? O que aconteceu em Cuba, na Venezuela, primeiro desarma, depois faz a cabeça das pessoas, depois tira o dinheiro das pessoas. Agora, a gente pode falar o que a gente quiser do Lula, menos que ele não te avisa antes de fazer aquilo que ele vai fazer. Ele tá avisando o que ele vai fazer. Ele vai te, fazer o L em você. Tá, então vamos lá. Primeiro, a palavra poupança, que é a palavra gatilho. Poupança regional não é caderneta de poupança. Então, quando fala poupança, a pessoa com aquele ensino médio mal feito entende caderneta de poupança. Quando fala de poupança regional, e ele cita aqui, né, o BNDES, o Fomplata, que é aquele fundo financeiro da Bacia do Prata, pouco importa, falou poupança, pulou caderneta de poupança. Aí ela fala do Collor. O Collor, que é um problema, que confiscou o dinheiro. Concordamos? Concordamos. Só que esse mesmo Collor que apoiou o Bolsonaro, a gente sabe que apoiou o Bolsonaro. Na época que ele apoiou o Bolsonaro, ninguém lembrava dessa coisa do confisco, né? Ninguém lembrava, naquela época ele era bom. E aí, ela fala, tem um ministro do Supremo que falou, não sei, uma coisa de aplicação. Tá bom? Então tem um ministro do Supremo que falou uma coisa de aplicação. Logo, conclusão. Lembra o Collor? E o ministro do Supremo, uma coisa de aplicação. Tira o dinheiro. Muito inseguro, né? Eu falei no vídeo passado, Bank of America tá tranquilo, tá achando o Haddad, uma maravilha. Mas ela diz que tem um ministro que falou e tal, tira o dinheiro. E aí ela faz uma comparação histórica, tem que ter um contexto. Então ela fala do processo que houve em Cuba e na Venezuela. É um processo em Cuba. Aí desarma, né? Cuba não foi exatamente um processo, né? A gente pode chamar de revolução, foi assim, uma mudança sumária de regime. Não foi exatamente o processo, mas, enfim, está com dinheiro? Tira. Aí, no áudio ela não fala, mas no texto aqui tá falando pra você comprar dólar, tá bom? Colchão, dólar no colchão, tá bom? É a sugestão aqui. O Lula tá querendo repetir o Collor. Por quê? Porque tem a palavra poupança. Poupança, para tirar dólar, pum, colchão. Combinado? Esse vídeo aqui, tá frio pra caramba. Esse vídeo aqui eu vou rodar do início sem preâmbulo, vamos lá. O vídeo que eu dei o nome de satélite, de antena parabólica. Vamos lá. Boa tarde, amigo. Eu vou fazer um vídeo curto aqui pra vocês mostrando o seguinte aí. Essa antena aqui é a antena digital, parabólica digital, que está sendo distribuída pelo governo. Vou passar para dentro de casa para mostrar a vocês o que acontece, olha. Tá normal, programação normal. No último canal vocês vão ver, olha.
PT Sat 1313. Pago com dinheiro de todo brasileiro. Olha aí, só coisas do PT. Vamos fazer esse vídeo girar e chegar na mão de muitas autoridades. Tá bom, então tem que chegar na mão de muitas autoridades. Então, tem que chegar nas autoridades algo que é público. Ele está denunciando uma coisa que é pública. Por quê? É um canal clandestino? Não é um canal clandestino. Para ter um canal assim, para você pegar no satélite, tem que ter uma autorização, inclusive do Ministério das Comunicações. Agora, você podia criticar, você acha estranho? Você acha estranho um partido político ter um canal via satélite? Pode ser estranho. Eu li uma matéria no Valor que eles falam que o PT está gastando mais de 30 mil reais para alugar esse espaço, para poder divulgar a sua visão de mundo e tudo mais. Cabe um debate? Acho que cabe um debate. Você viu o canal do PT na TV por satélite. É um ponto para você apurar. Não, mas ele já tirou essa conclusão. Então, existe um programa de distribuição de antenas do governo federal? Não, não existe. Cabe explicar? Vamos lá, vamos explicar. Quando houve a concessão do 5G, a faixa que era usada para as TVs foi transferida para o 5G. E houve ali um fundo que não é o governo, um fundo privado, sem fins lucrativos e tal, que distribuiu essas antenas, para as pessoas não ficarem privadas do acesso à TV. Então, não é o governo que está distribuindo antenas. É só esse fundo, porque como ganhou essa faixa para distribuição de 5G, pessoas não podem ficar sem acesso à TV, então é essa distribuição. Então, o Lula não distribui antenas para as pessoas verem o canal do PT, e olha, não é obrigatório, tá? Tem lá o canal do PT, tem um monte de canal lá, tem umas coisas boas, tem umas coisas ruins, canais religiosos e tal, mas não é obrigado, tá? Não é obrigado, tá? É um canal de milhões, o canal 1313. É o único partido que tem? Não sei. Eu acho estranho essa coisa de partido ter canal e tal, mas para ele já está fazendo uma denúncia. Você não vai denunciar uma coisa que é pública. Gente, tem um momento da vida em que a extrema-direita é tão extrema-direita, que faz a curva e se encontra com a extrema-esquerda. Do que eu estou falando? Tem um vídeo aqui do representante do PCO. Representante do PCO que no espectro político brasileiro, é extrema-esquerda. Tem representação no parlamento? Não tem representação no parlamento. Aqui já basta. É um petista. É um petista falando e de se estranhar. É de se estranhar, datando isso do Xandão. Eu não sei, é um petista, entre aspas, falando do Xandão. Eu não entendi qual é o que está escrito aqui. E é muito interessante porque PCO e bolsonaristas se encontram, por exemplo, no tema do porte de armas. O PCO defende o porte de armas e o bolsonarismo também. O PCO para combater a burguesia e o bolsonarismo para combater bandido, mas resumindo, preto e pobre basicamente. Então vamos lá, vamos ouvir a palavra do petista, que não é petista, mas aqui qualquer pessoa que seja de esquerda é petista e aqui a extrema esquerda é petista, vamos ouvir. Nós tivemos aí a soltura essa semana de mais 90 perigosos terroristas, segundo definição da imprensa golpista, da imprensa de esquerda, do STF, são terroristas perigosos. Porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Então ele deveria estar preso. Só que acontece o seguinte, o governo já soltou mais de 2.000 terroristas aí. Então o Alexandre de Moraes é um irresponsável. Vejam vocês o tamanho da farsa que existe no Brasil hoje. 400 dos 2.000 terroristas são pessoas tão pobres que elas não têm dinheiro para contratar um advogado. Eles prenderam aqui 2.000 e tantas pessoas que são um agrupamento de Zés Ninguém. Zés Ninguém. Usando a metáfora do frio, esse discurso da extrema-esquerda cai como uma luva para a extrema-direita. Seguinte, ele fala que as pessoas foram condenadas por terrorismo. Não foram condenadas por terrorismo. Terrorismo foi um termo usado pela imprensa. Na justiça, se for olhar as pessoas que foram condenadas, não tem a palavra terrorismo. Você procura nas reportagens, tem até escrito assim, atos terroristas de 8 de janeiro foram condenados as pessoas. Aí vê os crimes pelos quais as pessoas foram condenadas. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio público e associação criminosa. Essa ideia de terrorismo é uma tipificação da imprensa que não tem valor jurídico. E aí ele fala que o governo soltou 2.000 terroristas. E logo depois fala o Alexandre de Moraes é irresponsável. Desinformação total, como se o Alexandre de Moraes fizesse
fizesse parte do governo. Por isso eu acho importante a gente ter um cuidado com as palavras. É claro que no calor do momento a gente pode dar uma carregada nas tintas, eu estou falando do jornalismo em geral. Então, logo de cara, chama o Bolsonaro de genocida, o Lula já chamou o Bolsonaro de nazista, assim, porque assim, Bolsonaro nazista ele não é, porque não tem, assim, não tem capacidade, porque o nazista é uma perversidade com uma eficiência que o bolsonarismo não teve, dado ali um exemplo claríssimo, o 8 de janeiro. Eu tenho até uma certa dificuldade de aceitar essa ideia da polarização. Quando eu falo em polarização, aí parece que tem a extrema-direita bolsonarista e do outro lado você tem... às vezes tenho dificuldade de chamar o Lula de esquerda, porque pensa no governo dele. Tem Simone Tebet, que essa sabe, né? É uma guerrilheira, uma antiga guerrilheira. Você tem União Brasil, que é o partido do Sérgio Moro, né? Partido assim, extrema esquerda, marxista-leninista. Elogios da Faria Lima ao Haddad, assim, você sabe, Faria Lima, ali, ó, Mao Tse Tung, Faria Lima, ó, estão ali. O pessoal da Faria Lima, aquele coletinho, é maoísta. Para falar em polarização mesmo, a gente teria que falar desse cara aqui. Seria bolsonarismo e PCO. Só que o PCO é irrelevante no debate público, não tem voto, não tem assento no parlamento. Então eles se encontrariam. Ainda bem que a gente não está nessa, né? Porque senão seria luta armada dos dois lados. O PCO, a luta armada contra a burguesia, e os bolsonaristas na sua luta armada do cidadão de bem contra os bandidos, que é basicamente preto e pobre, a gente sabe disso. Falando em bandido preto e pobre, circulou um vídeo aí de uma juíza preocupada com uma pessoa detida. Um homem detido, e ela estava perguntou se ele estava sentindo frio, deu um café e depois botaram um paletó para ele não morrer de frio. Bem, como é que deve ser tratado a pessoa presa? Primeiro que a pessoa presa, tecnicamente, não é bandido, ainda mais uma audiência de custódia. É a primeira relação dela com a justiça, a primeira relação dela. Para ser configurado bandido, teoricamente, você teria que fazer, né, aquela coisa do transitado em julgado, direito a defesa. A pessoa ali mal chegou, acabou de conhecer o advogado, no caso da imagem, provavelmente era um defensor público, então assim, já chama de bandido. Então o que eles fizeram? Uma versão desse vídeo que circulou em forma de piada. Por quê? Assim, em resumo, como deveria ser tratado qualquer pessoa numa audiência de custódia segundo o bolsonarista. Nem deveria ter audiência de custódia, né? Você já mata mesmo, execução sumária, dá uma torturadinha, mas é claro, vocês vão falar assim, eles são maus. Não, é uma referência ao Marquês de Sade, é uma referência literária, pode crer. Tem um vídeo que é uma paródia, de como foi aquela audiência em que a juíza estava preocupada se a pessoa detida estava passando frio, porque para eles foi assim. Então tá aqui a paródia. Boa tarde, pode se sentar. Coloca lá uma almofada embaixo do bumbum dele para ficar confortável. Você aceita uma paçoquinha, uma barrinha de cereal, um café? Então você está sendo acusado de estupro, agressão, assalto à mão armada, latrocínio, né? Tá. No momento da sua prisão, você foi tratado com todo carinho, deram beijinho em você. Não, te algemaram. Oi, olha, eu quero a prisão decretada dos policiais que prenderam o rapaz que tá aqui na audiência agora, tá? Isso, os dois, por favor. Eles algemaram o rapaz. Colocaram você no porta-malas da viatura, sem cinto de segurança, sem airbag, causando possíveis danos à sua saúde e bem-estar. Então você vai aguardar em liberdade, tá? Eu peço desculpa. Respeitar direito não é para qualquer pessoa, Patriota, por exemplo. Patriota ficou indignado porque estava sem acesso ao celular, não podia carregar. O banheiro estava sujo, a comida estava horrível, a comida, gente. E quando os patriotas foram presos, o que eles falaram? Campo de concentração. Tava uma coisa horrorosa. Para os outros, é audiência de custódia, que, assim, pela regra, é para garantir o mínimo de direito, né? Se um policial, por exemplo, pode acontecer, um policial cometer um excesso, então ali você consegue configurar e você dá direito à pessoa a ter um advogado para se defender, né? Básico. Só que o povo, talvez, eu acho que é isso, talvez os bolsonaristas tenham uma referência aqui da Romênia. Eles têm saudade do cara que teria inspirado o Conde Drácula. Será que é uma referência romena do Vlad, o Empalador? Não sabemos, mas sabemos que se botou a camisa da seleção brasileira, amarrou uma bandeira do Brasil no pescoço, pronto, aí tranquilo. Aí tem que ter carregador, tem que ter comida boa, banho quente. É esse o critério. E é muito interessante que eles fazem essa oposição
como se a esquerda fosse contra os policiais e que os policiais sempre acertam, a prisão é sempre acertada e não há excessos. Só que no 8 de janeiro a gente vê as imagens da polícia, e aí as várias polícias, né? As polícias das 3 sedes, a polícia do DF teve conluio, mas jogaram carro ali no espelho d'água. Essa polícia, nessa hora, eles não respeitaram a polícia não, mas quando é polícia versus preto e pobre, aí a polícia tem preferência. Quando é polícia versus patriota, aí o patriota pode fazer o que quiser, pode atacar a polícia, danificar as viaturas, tranquilo, tá bom? Tem uma coisa que eu acho muito legal dos patriotas brasileiros, que eles são patriotas e nacionalistas da nação alheia. Olha só esse vídeo. Não, para tudo e olha a campanha que acabou de entrar no ar. Então, bolsonarista pagando pau pro Trump, tá lá no vídeo. USA, USA, USA é um fenômeno bastante comum que a gente vai ver, né? Vai ter eleição nos Estados Unidos, que é o patriota da pátria alheia. Nelson Rodrigues já falava disso há muito tempo, é o famoso complexo de vira-lata. O Brasil está cheio de problemas e já tem uma solução aqui. É bom que a solução está no PDF. Está no PDF a solução, que é uma Constituição, que é a Constituição Libertadora, assinada pelo aquele suposto príncipe deputado federal. Abandonar o modelo de Estado social, atacar a concentração de poder no Executivo. Gente, o Executivo está só perdendo poder, mas tudo bem. O centralismo em Brasília, e falta um mecanismo de soberania popular para dar um grande salto. E tá aqui, eu não vou rodar, mas tem só a capa aqui para vocês verem. Ó, Constituição Libertadora. Depois da Constituição de 88 cidadã, vem a Libertadora. Tem um trechinho que eu não vou botar, mas eu dei uma lida aqui. E tem uma ideia que eles querem passar, que o Estado é mau. O Estado é mau. O Estado não pode se meter nas relações sociais, econômicas e jurídicas. Deixar para as pessoas resolverem. É assim que faz. Deixa para as pessoas resolverem. Porque a gente sabe que o Brasil é um país muito igualitário. Se resolve. Chega patrão, empregado, se resolve, sabe? Tranquilo, não tem problema. E é uma Constituição mais enxutinha, tá? Porque a Constituição brasileira é longa. Essa aqui é mais enxutinha, mais rápida, assim, na vibe das redes sociais. Para patriota entender, porque patriota não consegue ler texto muito longo. Outra questão que eu acho, saltos quânticos. Ah, tem isso aqui, já que a gente falou de vacina, ó. O vírus, a imagem de um vírus, uma bactéria, que está parecendo um protozoário e parasita. Parasita é a foice e o martelo. Esse povo que tomava remédio para protozoário, para curar uma doença viral, está fazendo essa associação aqui. Eu acho uma fonte pouco confiável. Esse povo não sabe a diferença de uma coisa e outra. Vamos falar de religião. Sempre tem religião aqui, gente. Eu fico pensando, será que durante a eleição igrejas evangélicas fizeram campanha eleitoral? Sim, com certeza. Agora, depois, será que eles estão fazendo campanha política, defendendo partido político? Talvez, mas deve ser assim na surdina. Deve ser uma coisinha assim mais discreta, né? Não pode... Não, eles fazem no púlpito, gravando e compartilham nas redes sociais. Porque vocês sabem, eu não canso de repetir, Deus criou o mundo, não existia ainda o conceito humano de esquerda e direita, e Deus já era de extrema-direita. Isso é uma premissa para você entender o conceito de Deus no bolsonarismo. Eu vou rodar aqui um culto, tá? Sabe, Deus, Jesus, Espírito Santo. Detalhe. E vou dizer mais uma coisa, já fica sabendo daqui do púlpito. Eu tô procurando saber de todos os membros da igreja quem é que vota na esquerda. Porque membro dessa igreja não vai ser e nem vai ficar em departamento dando aula para criança nem para adolescente, porque isso é uma incoerência. E quem defende banheiro de gênero para criança, que defende drogado, se roubar um celular não tem problema, porque rouba um celular para tomar uma cervejinha. Vai tomar cerveja no inferno. Aí você olha na minha cara e vem dizer que é crente. Se converta, meu irmão. Se não tá gostando, procura outra igreja pra você. Tem pastor aí que defende PT e é esquerdista. Pode ir. Aqui, não. Aqui, não. Então, vamos lá. Banheiro de gênero. O que seria isso? Eu não sei, mas é aquela coisa do pânico moral. Tá amarrado? Não. Tá glorificado em nome de Jesus. A esquerda defende drogado. O que você tem que fazer com a pessoa que é dependente químico? Você deixa morrer, né? Deixa morrer, não é mesmo? Pelo sangue do Cordeiro. E o PT vai liberar o roubo para comprar cervejinha. O que é isso? É para glorificar a fake news 3 vezes. Essa ideia, cara, eu já vi isso
falado tantas e tantas vezes que foi uma fake news, uma entrevista do Lula longuíssima, juntaram uma frase de um canto, uma frase de outra e compuseram esse pequeno haikai de fake news para dizer que o presidente Lula defende o roubo para que as pessoas comprem cerveja. É tão batido, tão batido, tão batido que já virou verdade absoluta no bolsonarismo. Tudo isso beneficiado por isenção fiscal, ou seja, quem paga imposto no Brasil está bancando isso aqui, está bancando propagação de fake news com fins políticos dentro da igreja. Amém? Agora, vocês sabem que o final, eu sempre gosto do final, porque essa é a minha esperança de fazer com que vocês fiquem até o final. Por quê? O final é sempre a coisa mais pesada, porque se você chegar assim direto nessa, pá, você pode ter uma morte súbita, talvez um Guillain-Barré. Vamos falar dessa aqui que é o meu favorito. É Flávio Dino. Flávio Dino quer destruir o Brasil. Segundo quem? Segundo o próprio Flávio Dino. É o próprio Flávio Dino? Não é. É um imitador do Flávio Dino. Um rosário, ele desfia um rosário de fake news em nome do Flávio Dino. Como é que o bolsonarista chama isso? De liberdade de expressão. É isso. Você finge que é o Flávio Dino, lista um monte de fake news no nome dele e os bolsonaristas chamam assim. E tem muita credibilidade, Por que eu vou dizer que esse áudio tem muita credibilidade? Por quê? Está escrito aqui. Magno Malta levou a gravação e mostrou no plenário, tá? Mostrou? Não mostrou? Pouco importa. Jogou um Magno Malta aqui. O Magno Malta a gente sabe, cidadão de bem, senador e tal. E por isso está sendo divulgado. Precisamos compartilhar no mundo todo. Isso é o que eles querem fazer. Eu não vou distorcer a voz, tá bom? E tem outra coisa que é muita credibilidade. Vazou o áudio do Dino. Vazou com S. Quando vazou com S, a gente acredita mais, não é mesmo? Então eu não vou distorcer a voz, como eu sempre distorço, porque é importante a gente ouvir essa voz, porque é a voz do Flávio Dino, tá bom? Flávio Dino, tá bom? Vamos ouvir. Essa PL 2630, por exemplo, é uma delas, que nos deixará muito fortalecidos. Então, quais são os nossos objetivos, além de arruinar a economia? É aumentar o desemprego, destruir o comércio, deixar o povo desabastecido, falir as empresas, falir também o agronegócio, invadir terras, controlar o exército, desmobilizar as polícias, desarmar o cidadão de bem, criar uma guarda nacional com presidiários libertos. Nosso maior inimigo não é o Bolsonaro. O nosso maior inimigo são as redes sociais, porque as redes sociais expõem a verdade sobre o nosso governo. Entendam uma coisa, senhores. O Bolsonaro, sem as redes sociais, não nos causa nada. É inofensivo. Mas as redes sociais, sem o Bolsonaro, elas são danosas ao nosso governo. A verdade é inimiga do nosso governo. Já fazemos isso através da mídia e da imprensa, e nós temos o controle. Gente, tá boa essa imitação, Então vamos lá, vamos destrinchar essa fake news em forma de áudio. Então a PL das fake news, ele está defendendo a PL que é chamada de PL das fake news e os bolsonaristas chamam de PL da censura. Então a PL das fake news, que é para regular a internet, que é tão maravilhosa que você pode publicar isso aqui tranquilo. Isso aqui é tranquilo, você pode publicar isso aqui, não tem problema. Além de ser um monte de mentira, é uma destruição de uma reputação, né? Problema nenhum, pode divulgar. Então a PL das fake news, que é para regulamentar, você pode concordar, não concordar e tal, mas ela tem ali, digamos, um escopo. Mas o fake Dino diz que o objetivo da PL das fake news é arruinar o desemprego, destruir o comércio, falir o agronegócio, as empresas vão fechar, invadir terras, vai desarmar o cidadão de bem. Então o Dino fala, cidadão de bem. O Dino usa o conceito de cidadão de bem, mas tudo bem. E vão criar, a PL das fake news vai criar uma guarda nacional com prisioneiros libertos. Você não sabia não? Fazer tudo isso, a PL das fake news. E o inimigo não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um detalhe, isso aqui não é um vídeo bolsonarista. Isso não é um vídeo bolsonarista. Isso é um vídeo em defesa da liberdade. Porque nas redes sociais você tem a verdade sobre o governo. E ele não quer deixar a verdade. Você ouviu a voz dele? Ele falou, não quero a verdade. A verdade é danosa para o governo Lula. E ele diz também, o fake Dino diz que ele controla a mídia e a imprensa. Que são duas coisas diferentes. No Vinuzap são duas coisas diferentes. Agora, é o Flávio Dino, não é o Flávio Dino. Ele não, e eu acho interessante porque tem um tom
Porque ele fala uma barbaridade. E ele fala em tom de discurso, não era uma coisa assim, tipo, gravada assim, olha, vazou, né? Porque aqui vazou com essa. Ele fala assim, olha, o objetivo que a gente quer... Não, ele fala, o objetivo é não sei o quê. Não sei imitar o Flávio Dino. Então, ninguém se toca desses detalhes. Mas o que parece absolutamente absurdo, daqui a pouco vai virar premissa. Como a história que eu já falei aqui do roubo e da cervejinha, como a história do próprio Flávio Dino. Se lembra? Aquela coisa que ele visitou uma comunidade no Rio de Janeiro. Logo, ele foi ajudado pelos traficantes. Logo, ele é um traficante. Então, para os bolsonaristas, ele é um traficante, com a premissa de que ele visitou e não teria alertado as autoridades. Ele alertou as autoridades. Enfim, para os bolsonaristas, ele é um representante do narcotráfico. Então, isso aqui, que parece uma coisa absurda, daqui a pouco você vai ouvir da boca de um tio seu. Fala assim, não, o Bolsonaro não é o Bolsonaro que ameaça. Não, eles querem controlar as redes sociais, porque a rede social é o que realmente ameaça. Então, o que pode parecer absurdo, se sobrar alguma coisa disso aqui, já vai ser menos absurdo, mas grave também. Então, alguma coisa disso aqui sobra e vira premissa para uma fake news lá na frente. Por que eles querem? O que os bolsonaristas querem? Que as redes sociais sejam um grande 8 de janeiro. Você pode fazer o que quiser, não gostei, depreda tudo, quebra tudo. Você pode discutir os termos da regulação das redes sociais, regulação de redes sociais tem aqui na União Europeia. A União Europeia tem um controle sobre isso, tem uma preocupação sobre isso, tem legislação sobre isso. Porque não pode ser um espaço em que se faz tudo. Qualquer relação humana, ainda mais uma relação comercial, que as redes sociais têm uma relação comercial em que nós somos os produtos, ela passa por regulação do Estado. Que lugar é esse que não passa por regulação? Qualquer transação que você faça, passa por regulação. Por quê? Não pode passar por regulação. A gente sabe por quê? Porque aí você está livre para propagar isso aqui, que é uma fake news cabeluda de um suposto Dino que os patriotas vão dizer que é... liberdade de expressão. Eu já entendi, já falou isso. As Big Techs têm um poder muito grande. E a fake news, a mentira, o discurso do ódio, a gente já sabe, por uma experiência empírica, que tem maior engajamento. Então, quando você ataca alguém, divulga uma coisa bastante cabeluda, bastante agressiva, pode ser inverossímil para alguns, mas para alguns é muito verossímil, aquilo viraliza mais rápido. E quanto mais circula esse material, é aí que as redes sociais ganham dinheiro. E para elas, o interesse não é exatamente, parece, né? Não vou afirmar aqui, o interesse parece não ser a divulgação de alguma coisa que não seja criminosa. O interesse parece ser o lucro, esse capitalismo é delicioso, não é mesmo? Então você tem que ter algum tipo de mediação para evitar que esse discurso se espalhe, porque o lucro da empresa com a divulgação, a propagação, a viralização desse tipo de material tem uma contrapartida, que é a destruição de reputação, e a gente pode pensar num caso que foi o ápice disso tudo, que foi o 8 de janeiro, onde culminou todo aquele ódio. E eu acho muito engraçado, porque os bolsonaristas tentam passar a ideia de que foi uma coisa espontânea. Espontâneos, vocês se encontraram lá, estava todo mundo vestido igual, né? Nossa, você está aqui com a camisa do Brasil e a bandeira da seleção brasileira, o celular na mão, gente, que curioso. E todo mundo tinha o mesmo discurso. Não foi nada combinado, como se aquilo não tivesse sido construído ao longo de anos com a omissão das redes sociais. Mas claro, os bolsonaristas vão chamar de... censura. Mas é isso. Chata, né? O debate é complexo, tem muitas sutilezas, 50 tons de respeito à democracia, mas no bolsonarismo não tem nada disso. É tudo muito simples, é tudo sumário, respostas rápidas, autoritárias e erradas para problemas complexos. Se você quer profundidade, gente, não é no bolsonarismo. Mas se você está aqui até esse momento, e se eu sobrevivi até esse momento, é porque você gosta. Eu estou aqui morrendo de frio, mas eu me diverti com esse fake Dino. O que vocês acharam do fake Dino? Hein? É exclusivo, aqui. Seja na Romênia ou em qualquer lugar. Esse é o quadro Vino Zap. Gente, antes de ir embora, faz uma campanha para eu... Tô precisando ganhar seguidor, tá demorando demais. Eu sei que vocês gostam, vocês curtem, o vídeo nem rodou, vocês já estão curtindo. Mas fala pros amigos, porque eu não tenho tempo de fazer essa parte de divulgação. Eu publico o vídeo aqui e torço para ele dar certo, tá bom? Eu torço. Então, divulga aí pros amigos, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá acabando o vídeo. E a seguir eu vou botar um trechinho da minha participação na CNN Portugal, em que eu falo dessas pessoas
blindadas da realidade, que é basicamente quem está imerso no Vinozap. Tchau, até a próxima. Da Romênia, do frio. Onde será meu próximo destino? Acompanhe. Tchau. Com que força política é que se encontra Jair Bolsonaro? Que impacto político é que este acontecimento teve na sua vida? Olha, houve uma pesquisa de opinião logo depois do 8 de janeiro sobre a opinião dos brasileiros sobre o que tinha acontecido. Houve 94% de rejeição. De lá para cá já caiu para 89%. É uma rejeição grande, mas já houve pessoas que se convenceram de que o que a gente vê não foi repudiável. Jair Bolsonaro ainda é uma figura muito importante. Ele é a segunda figura política do Brasil. Ele está inelegível. Por dois motivos. Porque recebeu embaixadores dentro do Palácio e denunciou supostas fraudes na eleição e não sem provas. E também por um evento onde estava presente o presidente Marcelo Rebelo de Souza. No evento da independência do Brasil, ele saiu do evento oficial e foi fazer um comício. Então ele misturou ali o ato do presidente com o ato do candidato e foi condenado a estar inelegível. Apesar de inelegível, não pode concorrer, ele ainda a bênção dele é muito importante. Esse ano a eleição de prefeitos, ele tem esse capital político muito importante, ele teve quase metade dos votos no Brasil e muitas pessoas acreditam que ele não tenha qualquer envolvimento nos atos de 8 de janeiro, acreditam que ele não tenha responsabilidade pelas mortes na pandemia, não acreditam no caso das joias que foram recebidas como presentes das monarquias árabes. Então, há pessoas que acreditam que ele é completamente inocente, que ele está sendo injustiçado e há uma perseguição política. Então, quase metade do Brasil, grosso modo, se a gente for pensar nos números da eleição, é difícil saber exatamente agora, acredita que ele seja uma figura política, uma referência política, uma figura política que poderia ser votada, não tivesse ele inelegível. Então, ele é muito importante. E aí você pode não gostar dele, pode amá-lo, mas ele é muito importante. Isso é um fato no Brasil hoje. Nelson, e como dizias, a sociedade brasileira no pós-eleição estava completamente dividida, quase partida ao meio, entre 50% de um lado e 50% do outro. Como é que olhas para um ano depois a sociedade brasileira? Continua assim ou este primeiro ano de governo de Lula conseguiu libertar a sociedade brasileira disso mesmo? Olha, de novo vou citar uma pesquisa de opinião faz pouco menos de um mês. 90% dos eleitores de Lula, 90% dos eleitores de Bolsonaro não se arrependeram do voto. Então, provavelmente, se as eleições fossem hoje, a votação seria muito parecida. O que faz a gente deduzir que o Brasil continua dividido. Lula da Silva tem esse desafio de unir o país, está no discurso dele, unir o país é muito difícil, porque se construiu no Brasil uma bolha de informação em que as pessoas só consomem aquilo que ratifica a sua opinião pré-estabelecida. Então, independentemente do que o governo faça, e há números muito importantes da economia, mas se as pessoas não consomem essa fonte de informação que revela que os números da economia tenham melhorado, dificilmente elas vão aprovar o governo do presidente Lula. Vi aquela frase no início dos anos 90 de um assessor do ex-presidente americano Bill Clinton, que falava, economia estúpido. Mas talvez isso esteja obsoleto, porque se você não conseguir ter a informação exata sobre o número do desemprego, que é um menor em 8 anos, se essa informação não chegar para você, se na sua bolha de informação disser que o desemprego aumentou, você vai acreditar que o desemprego aumentou, vai atribuir isso a Lula da Silva e vai continuar ratificando aquela opinião que você tem que ele é a pior escolha possível, ele é alguém que virou um xingamento no Brasil, ele é um comunista, independente do que seja comunismo, aí é um conceito muito elástico de comunismo. Então tem um grupo de brasileiros que está blindado da realidade. Tem a importância do jornalismo. Nelson Garrone, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, André.